Pense comigo por um instante. E se eu te dissesse que há uma verdade escondida por trás de Corpus Christi, que a maioria das pessoas jamais entendeu? Uma celebração antiga, sagrada, mas que ao longo do tempo foi sendo revestida de símbolos, rituais e tradições, até que o real significado se perdesse como uma brisa no deserto da fé. Imagine participar todos os anos de um ritual solene, carregar o corpo de Cristo pelas ruas, espalhar pétalas no chão, ajoelhar-se em adoração, mas sem realmente compreender o que está sendo celebrado. Imagine honrar um mistério que você ainda não decifrou. Neste vídeo, vamos revelar não apenas o verdadeiro significado de Corpus Christi, mas também como essa celebração aponta para um futuro espiritual profundo. E atenção, a última parte dessa jornada trará a revelação mais poderosa de todas, algo que pode transformar sua maneira de enxergar o próprio Cristo. Mas antes, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender de onde tudo isso veio. Tudo começou no século XIII. A Igreja Católica vivia um período turbulento, onde dúvidas surgiam sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Sim, dúvidas dentro da própria fé. Muitos se perguntavam: será mesmo que o pão consagrado é o corpo de Cristo? Ou é apenas um símbolo? Foi nesse contexto que algo extraordinário aconteceu. Em 1263, um padre alemão chamado Pedro de Praga estava celebrando a missa em Bolsena, na Itália. Ele sofria internamente com essas mesmas dúvidas. Mas no momento da consagração, o milagre, a hóstia consagrada começou a sangrar. O sangue escorreu sobre o corporal, o pano litúrgico sobre o altar, e manchou o mármore. O sacerdote ficou em choque. Pessoas testemunharam. O milagre se espalhou como fogo em palha seca. Esse episódio, reconhecido pela Igreja, impulsionou o Papa Urbano IV em 1264, com o objetivo claro: afirmar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Mas por que isso ainda importa em 2025? Hoje, muitos veem Corpus Christi como um feriado prolongado, uma procissão bonita, ou até uma oportunidade para criar tapetes coloridos no asfalto quente das cidades. Mas o que está por trás desse símbolo? Corpus Christi significa, literalmente, corpo de Cristo. Mas a pergunta que grita no silêncio espiritual é: que corpo estamos adorando? O mesmo corpo que foi dilacerado na cruz, o mesmo que chorou no Getsemane, o mesmo que ressuscitou e apareceu aos discípulos, rompendo as leis naturais. A presença de Jesus na Eucaristia é algo místico, sobrenatural. Não é uma metáfora, não é uma lembrança simbólica. É uma realidade espiritual, oculta aos olhos naturais, menos mais revelada aos corações despertos. Quando você se ajoelha diante da hóstia consagrada, você está diante dele. E isso muda tudo. A procissão de Corpus Christi é, para muitos, apenas uma tradição. Mas o que ela representa no plano espiritual é muito maior. Em Apocalipse 19:9 está escrito: bem-aventurados os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. A procissão que percorre ruas e bairros com o corpo de Cristo é um ato profético. Ela antecipa um tempo em que o próprio Cristo reinará visivelmente entre nós. É como se cada rua enfeitada fosse um eco do céu, como se cada tapete fosse uma preparação simbólica para sua vinda gloriosa. Mas há uma verdade que incomoda e que quase ninguém tem coragem de dizer: o mundo mudou. Vivemos em tempos em que o sagrado se tornou superficial, onde as verdades eternas são tratadas como tradições vazias. Quantos participam da missa de Corpus Christi, mas saem com o coração indiferente? Quantos carregam o ostensório com a hóstia, mas não carregam Cristo dentro de si? A Eucaristia não é um enfeite, é um encontro com Deus vivo. É um momento em que o céu toca a terra. Mas sem fé verdadeira, tudo isso se torna apenas tico. O maior risco não está em não entender o milagre da Eucaristia. O maior risco está em se acostumar com ela, comungar sem reverência, ajoelhar-se por hábito, viver como se Cristo estivesse longe, quando ele está a um suspiro de distância. Corpus Christi não é apenas um evento religioso, é um grito de alerta espiritual. É um convite celestial para que paremos tudo, olhemos para o altar e reconheçamos: ela está aqui. Mas o que isso significa, de fato, para a nossa vida em 2025? O que Deus está tentando nos mostrar por meio dessa celebração, neste tempo tão escuro, tão frio, tão ansioso? E mais importante, qual é o verdadeiro poder que se libera sobre a terra durante essa celebração? A resposta você vai descobrir na agora. Se Corpus Christi
É o dia em que o céu desce à terra. Por que tantos vivem como se ainda estivessem sozinhos no deserto? A resposta está em algo que poucos enxergam. A Eucaristia é uma chave espiritual, e poucos sabem como usá-la. Ela não é apenas memória. Ela é porta. Porta para o invisível, para o eterno, para o reino. E enquanto o mundo grita por soluções, alívio e sentido, há uma verdade silenciosa no altar, aguardando aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Talvez você não perceba, mas há uma batalha espiritual acontecendo todos os dias, sobre o pão e o vinho. Sim, Satanás sabe o que muitos esquecem, que a presença real de Cristo na Eucaristia é uma ameaça ao reino das trevas. Por isso, ao longo dos séculos, ele tentou ridicularizar, banalizar ou desacreditar esse mistério. Porque um coração que entende a Eucaristia se torna perigoso para o inferno. Aquele que comunga com fé, com reverência e entrega, está participando do sacrifício do Cordeiro. Está selando sua alma com fogo divino. Está tocando o eterno. Mas quem comunga por hábito, quem se ajoelha apenas para não passar vergonha, pode estar com o corpo presente, mas com a alma ausente. E é aí que a guerra é vencida ou perdida. Você já parou para pensar que a missa é, na verdade, um banquete real? Imagine um grande salão celestial, uma mesa posta, anjos rodeando o altar, e no centro, o Rei dos Reis, ofertando o próprio corpo e sangue como alimento eterno. Esse é o mistério de Corpus Christi. 1 Coríntios 11:26 diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba isso. Toda a Eucaristia é um anúncio profético da volta de Cristo. A cada hóstia consagrada, a cada gota do cálice, o universo espiritual é sacudido com uma proclamação: o Cordeiro vive, e ele voltará. Corpus Christi é o eco de uma promessa. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Agora pense no mundo de 2025. Tanta tecnologia, tanta informação, tanta conexão. E ao mesmo tempo tanto vazio, tanta solidão, tanta dor, ansiedade, pânico, medo do futuro. Pessoas que correm para todos os lados em busca de respostas, mas não conseguem parar, nem para ouvir a própria alma. O corpo está cheio, mas o espírito está faminto. Então chega Corpus Christi, e o próprio Cristo caminha pelas ruas. Passa pelas calçadas, olha nos olhos dos desesperados, e estende a mão invisível, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você consegue ouvir? O mesmo sangue que escorreu no milagre de Bolsena, o mesmo sangue que jorrou da cruz. É o sangue que hoje está sobre os altares do mundo inteiro. Ele ainda clama, ainda cura, ainda liberta. E aqui está uma verdade espiritual que poucos entendem. Toda vez que o corpo e o sangue de Cristo são expostos, as trevas recuam, demônios são silenciados, correntes são quebradas, corações são restaurados. Mas isso só acontece quando alguém crê, quando alguém se entrega, quando alguém reconhece: Senhor, eu não sou digno, mas dizei uma só palavra, e minha alma será salva. Corpus Christi é um chamado, não apenas para lembrar de Cristo, mas para voltar a Ele. Não é sobre a festa, o tapete, a música ou o incenso. É sobre o fogo invisível que queima no altar. É sobre o Deus que se fez pão para que o homem não morresse de fome. Vocatem-se. Vocatem fome. Então, Ele está aqui, agora, não em símbolo, não em teoria, mas real, presente, vivo. E a última revelação está prestes a ser exposta. Na última parte deste vídeo, vamos revelar o segredo oculto por trás da mesa da Eucaristia. Um mistério que conecta o Gólgota ao fim dos tempos. E responder uma pergunta que muitos já fizeram em silêncio: se ele está mesmo presente na Eucaristia, por que ainda me sinto tão distante dele? A resposta pode transformar não apenas seu entendimento, mas a sua vida inteira. Agora é com você. Cristo está passando novamente pelas ruas, mas desta vez, ele quer entrar na sua casa. E não falo da casa física, mas da casa interior, do quarto escuro da alma onde você esconde suas dores, seus medos, sua solidão. Ele vem com o mesmo corpo que sangrou, com o mesmo corpo que venceu a morte. Está ali, diante de você, na mesa da Eucaristia, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E a pergunta final é: você vai simplesmente olhar, ou vai deixar que ele te transforme por inteiro? Feche os olhos agora. Lembre-se da última vez que você comungou. Lembre-se de como estava sua alma naquele momento. Lembre-se de como se sentiu depois.
E agora, pense no que pode acontecer se, da próxima vez, você for ao altar com o coração verdadeiramente presente. Pense na transformação, na cura, na intimidade. Ok, no fim, Corpus Christi não é apenas sobre o corpo de Cristo, é sobre o seu corpo se tornando um com dele. Isso é mais do que um mistério. Isso é amor encarnado.